Bom dia, meu querido e minha querida. Em mais uma semana nossa, uma nova série no 7 a 7. Eu lhe convido, na manhã desta segunda-feira, a refletirmos juntos um pouco sobre os desafios de cada um de nós como cristãos, sermos chamados para sermos um missionário do reino de Deus. De que maneira você pode e deve se enxergar dessa maneira? Aproveite esta reflexão. Esses dias eu tive uma conversa com uma mulher que ela é professora de Harvard e ela é muçulmana. O marido dela a evangelizou para o muçulmanismo. A mulher é uma intelectual, a mulher tem 2 doutorados. Mas ela foi evangelizada por um muçulmanismo, por um muçulmano que era um aluno dela, que era alguém que estava fazendo uma especialização com ela, que ela estava monitorando, como é que chama? Você tem um nome lá técnico. Ela era monitoreio da tese dele, entendeu? Então, orientadora da tese, tá? Então, assim, nós precisamos, eu vejo isso no cristianismo, fomentar isso na igreja. Somos um grupo de missionários. Somos missionários na essência do que nós somos. Você percebe essa mesma coisa que eu? Ou você acha que não? Que a gente tem que criar departamentos para isso e para aquilo, para mandar o cara bem para longe? Rapaz, essas perguntinhas ou são cruéis, né? Porque, assim, vamos criar uma terceira via aí, né? Eu vejo o seguinte, eu compartilho uma boa parte da sua avaliação, né? Eu enxergo 2 coisas que no passado nos legaram essa posição atual de prejuízo de atuação missionária. A primeira delas, talvez tenha a ver, falo isso com certo temor, né? É uma autocrítica difícil, né? Tem a ver com a própria origem da nossa fé reformada, que vem no contexto do Renascimento, do Iluminismo, do especialista nas letras, né? O presbiterianismo, usando o termo que você usou, né, da filosofia, ontologicamente é um analista, né? O presbiteriano, ontologicamente, é um analista de texto. É um analista do hebraico, do grego, da teologia. O presbiterianismo é. Outras facções do cristianismo terão outros aspectos, mas o presbiterianismo é essencialmente uma compreensão cristã da realidade fruto de um estudo sério de textos fundantes. Seja a Escritura Sagrada, como autoritativa em primeiro lugar, seja os textos históricos, teológicos, interpretativos desta realidade em segundo lugar, né? Então, isso fez com que nós carregássemos, historicamente, sempre uma tentação de uma separação na igreja entre os especialistas formados e os não especialistas formados. Isso comunicou uma certa confusão, de que assim, só consegue dar um bom testemunho quem tem alta qualificação de pesquisa acadêmica. E aí, qual o problema disso? Eu não estou, em hipótese alguma, eliminando a contribuição dessa boa formação, não é? Mas é preciso olhar a igreja como um corpo, com dons e com vocações distintas. E este altamente especializado, ele tem o seu lugar no reino de Deus como qualificador do restante do corpo. E os demais serão testemunhas de Cristo na sua devida competência e capacidade que tiveram. Você se lembra do texto que foi a Confissão de Fé da Guanabara, o primeiro documento confessional produzido no continente americano, que foi escrito basicamente por leigos, mas com um nível de convicção muito grande, não é? Então, pessoas que não eram religiosos de carreira tinham suas convicções e deram seu testemunho. E isso precisa ser resgatado fortemente na vida da igreja. Com certeza. Eu acho que você tocou num ponto aí central, antes de você prosseguir. O caso de Villeneuve, do Coligny lá, depois, aquele caso é um caso clássico para mim. Eu vejo claramente hoje, e aí, Raimundo, me permita, antes de você concluir, como nós temos a alma católica. Uhum. Porque o catolicismo... O clero e o laico. Exatamente. E a gente pega um dos pilares da reforma protestante, que é o sacerdócio universal, que vai nos abranger em cima. E a gente faz uma distinção clara na igreja. Como você falou, eu não estou dizendo que vamos agora eliminar doutores e mestres da igreja que tem que sim, que se aprofundar nisso, que tem que ter um conhecimento maior, sim, e vai ter para alimentar e para edificar a igreja. Mas a igreja precisa, na minha opinião, ter o mínimo
o mínimo de conhecimento para ser um missionário. Sim. Nós todos somos missionários. Nós Sim. todos somos. É isso? Então, exato. Aí, completando essa ideia, quando nós entendemos as vocações, os dons distintos e complementares, nós entendemos a importância desses mais qualificados, que é qualificar o restante, orientar, alimentar e por aí vai, né? Então, os doutores e mestres, em todas as instâncias, desde a pós-graduação até localmente o pastor. Eu não estou esvaziando a contribuição dele para isso. O que não pode, e aí eu entendo que é um reflexo, como você está dizendo, de uma distinção de natureza na vida da igreja, entre clero e laicato. Isso não. Não é? Todos precisam ser bem alimentados, desenvolver e serem capazes de serem bons testemunhos de Cristo, nesse sentido, missionários. Eu penso que, usando essa ilustração que você falou recentemente, da professora de Harvard, aí entra um segundo fator, que não é o fator mais antigo, histórico, que nós comentamos agora, mas é um segundo, que é o fator da secularização e da apostasia predominante na cristandade ocidental. Nós temos assistido, evidentemente, nesse último século, um distanciamento da fé cristã em um mundo, e eu pensando culturalmente aqui, não apenas individualmente, o mundo ocidental é construído sobre bases cristãs. Ao ir se negando, você vai se tornando cada vez mais superficial. Este relacionamento com a fé é cada vez mais superficial. Até que chega num ponto que ela não comunica mais nada. E aí alguém pega consequências últimas do cristianismo, que foi ética, disciplina, trabalho, educação, mas esvaziada do elemento central do cristianismo, que é a fé, o novo nascimento, o contato com Deus, né? Em ciência da religião nós diríamos com o sagrado, né, com o divino, que é nos dado através de Jesus Cristo. Então, essa estrutura que tem uma carcaça cristã, digamos assim, e tem valores que são oriundos do cristianismo, mas não tem mais cristianismo, ela está oca. E o homem não fica oco, né? Vai procurar alguma coisa para dar sentido para a sua existência. Daí o crescimento de outras manifestações religiosas. Né? Eu gosto de fazer uma pequena distinção. Eu penso que fica mais fácil comunicar para todos na igreja de que todos somos chamados para sermos testemunhas de Cristo. Porque missão e missionários são termos tão carregados que a gente tem que ficar definindo para poder dizer. Né? Todo cristão é um missionário, sim, como chamado geral. Todo mundo é um missionário. Não é? Agora, isso não implica na negação do chamado específico, missionário para uma vocação de vida como trabalho. O que eu não posso admitir para cada cristão e para cada família é dizer, bem, já que a igreja tem os pastores e os missionários, a gente ora por eles, contribui do dízimo e vai para a igreja e estamos cumprindo o nosso papel cristão. Não. Você não está dando testemunho no sentido de anúncio de Cristo se você vive dessa maneira. Você está sendo aquém daquilo que Deus lhe chamou como cristão, não é? Como cristão.